Então, gente, esse foi o resultado da nossa blusinha de lastex com manga bufante. Sinceramente, eu amei o resultado, amei o caimento. Oi, gente! Nesse vídeo, então, a gente vai fazer a costura da nossa blusinha de lastex. Para quem não viu a aula da modelagem da blusinha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, então assiste primeiro a modelagem e depois vem pra cá ver a confecção da nossa blusinha de lastex com manga bufante. Nesse vídeo, então, gente, eu vou dar várias dicas de como costurar lastex desde a parte de encher a bobina, que eu sei que é uma coisa bem complicada. Então, não perde nenhum detalhe desse vídeo, que pode ser uma dúvida que você tem em relação à parte do lastex, que com certeza eu vou esclarecer aqui pra você. E pra quem não me conhece, meu nome é Milena Breyer, sou modelista e já fiz inúmeros cursos relacionados ao ramo da costura. E para você que quer adquirir ainda mais conhecimento relacionado ao ramo da costura, eu desenvolvi um mini curso totalmente gratuito, onde eu ensinei a fazer uma saia meio godê desde o zero, desde a parte da interpretação de modelo, corte de tecido e confecção. Para se inscrever, basta clicar aqui, eu vou deixar o linkzinho na descrição do vídeo, só clicar no link e se inscrever para assistir às aulas. Mas antes da gente começar a confecção da nossa blusinha de lastex com manga bufante, já se inscreve aqui no canal e começa a me seguir lá no meu Instagram, milena.breyer, onde eu posto diversas dicas relacionadas ao ramo da costura. E se você fizer a blusinha de lastex, me marca que eu quero ver o seu resultado. Então, bora lá fazer a costura. Agora a gente vai começar então a costurar a nossa blusinha de lastex. Aqui é a minha manga, ali tá os piquezinhos. E aqui é a minha parte da blusinha mesmo, tá? Da parte superior. Eu vou pegar um dos lados só para demonstrar para vocês o que a gente vai fazer. Esse aqui é o lado direito. O que eu vou fazer agora? Pelo lado avesso, eu vou fazer uma bainha de vira dupla de meio centímetro, ó. Aqui, ó, meio e mais meio. Vou fazer um pesponto bem na dobrinha dessa costura. A gente vai fazer essa costura na base de cima e na base de baixo. As laterais a gente não vai fazer. Isso a gente vai fazer na parte da superior da nossa blusinha, embaixo e em cima, tá? E já vou aproveitar também, que a gente já tá falando sobre isso, de bainha, eu já vou fazer a bainha da minha manga, que vai ser onde? Eu vou pegar uma só pra mostrar pra vocês também. Aqui é o meu direito, e aqui é onde tá meu pique aqui, e o meu pique ali, tá? Então, nessa base aqui de baixo, que é onde tá o meu pique, ó, nessa região aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma bainha dupla de meio centímetro, vou dobrar meio e mais meio, vou dobrar meio e mais meio, vou fazer um pespontinho bem na beiradinha. No caso da manga, ela vai ser feita essa bainha somente aqui, tá? Nessa base de cima não precisa, porque depois a gente vai colocar um elástico. Então vai ser só nessa base de baixo, nas duas mangas. Então eu vou fazer isso, a minha bainha na parte da minha blusa, na parte de cima, e na minha manga só aqui no punho, tá? Que vai ficar nessa região. E aí eu já venho mostrar pra vocês o resultado. Ok, gente, já fiz a costura, vou mostrar pra vocês como é que fica. Vou mostrar um de cada, tá? Vou mostrar tudo pra vocês não se confundirem. Aqui tá a minha manga, costurei só aqui a base e da lateral aqui a base onde fica os piques nas duas laterais, ó. Fiz isso exatamente igual na outra manga e no corpinho fiz as costuras nas duas bases maiores, ó. Fiz as costuras nas duas bases maiores e fiz a mesma coisa na outra parte da blusinha, tá? Vou deixar de lado por enquanto, que a gente vai regular nossa máquina pra gente colocar as linhazinhas de lastex, tá? Aqui eu peguei um retalhinho que eu vou testar o ponto do lastex. O lastex, para quem não conhece, é essa linha elástica aqui. É essa linha elástica aqui. Eu não tinha vermelha, gente, eu só tinha branca. Então eu vou utilizar a branca, porque o lastex ele vai na parte de baixo da tua máquina e a parte superior vai a linha da cor do tecido, tá? Então, em cima, na parte externa da blusa do lado direito vai ficar a linha vermelha, e na parte do avesso, na parte interna, vai ficar a linha de lastex, tá? Então, mas se vocês acharem o lastex da cor do tecido de vocês, tranquilamente dá pra usar.
A parte superior da linha vocês vão passar da mesma maneira que vocês passam. Passem aqui pela agulha, tudo. Agora eu vou mostrar pra vocês como encher a bobina, a parte aqui de baixo, com a linha de lastex, que ela também não pode ficar muito tensionada, mas também ela não pode ficar muito frouxa. Então eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês como encher essa bobina e depois regular a máquina, tá? Ok, gente, eu vou tirar aqui essa minha linha que tava aqui, que eu estava utilizando. Vou pegar uma bobina vazia, sem nada de linha. Vou encaixar aqui onde eu sempre encaixo para encher minha bobina. Vou vir aqui, pegar meu rolinho de lastex. Vou posicionar aqui. Pode ser aqueles... Esse meu retrós é o retrós pequeno, tá, gente? Mas tem retrós grande também de lastex, que também dá para usar super, tá? Bem tranquilo. Vou passar aqui por cima, conforme vocês passam na máquina de vocês preencher a bobina. Vou passar por essa canaletinha. Não preciso passar dentro do tensor, tá, gente? Mas que ele faça só essa voltinha. E, ó, aqui eu não vou esticar a minha linha. Aqui eu só vou, ó, arrumar ela, que ela fique acomodada. E outra coisa, gente, para costurar a lastex, vocês vão ter que encher a bobina várias vezes. Às vezes uma bobina dá para fazer umas 5 carreiras, às vezes. Depende muito da peça que vocês estão fazendo. Essa blusinha eu vou ter que encher várias vezes a bobina. Ó, travei aqui a minha bobina, já tá travadinha. Agora eu vou ligar minha máquina e vou encher ela normalmente, tá? Lembrando que eu não posso esticar essa linha e nem deixar ela muito frouxa dentro da bobina, ela tem que ficar na medida. Vou encher a minha e já vou mostrar pra vocês o restante. Ó, gente, enchi a minha bobina, ela não tá muito cheia. Ela tá bem na medida, não tá muito esticada. Aqui a gente já vai fazer outra alteração. Eu vou colocar o meu ponto mais ou menos no 4, 4,5, tá? Não precisa ser direto no 5. Isso tudo vai ser um teste da máquina de vocês. Eu vou mostrar, vou pegar esse retalhinho de tecido aqui que eu deixei aqui do lado e a gente vai fazer um testezinho, tá? Pra colocar a bobina dentro da caixa de bobina é a mesma coisa. Vou colocar aqui. Vou passar aqui. E vou colocar embaixo ali e a gente vai testar bem de boa, tá? Vou mostrar o testezinho pra vocês. Já coloquei ali a minha bobina embaixo da minha máquina, já tá tudo certo. Agora a gente vai fazer o teste do ponto, tá? Deixei ali em média uns 4,4, tá? Agora eu vou vir aqui, vou dar o meu retrocesso, como se eu estivesse costurando uma costura bem normal, de tecido plano, com a linha normal. Vou dar o retrocesso e vou fazendo a minha costurinha. Vou dar um retrocesso, não preciso ir até o final. Vou puxar, ó, minha costurinha ficou assim, do lado direito e do lado avesso. Vocês vão ir testando, às vezes o segredo também é dar uma soltada aqui na tensão da máquina. Vou fazer mais uma costura aqui pra gente ver como é que tá. Soltei bastante aqui a tensão da máquina e vou fazer. Fiz de novo. Vou dar mais uma regulada na máquina. Vocês vão sempre ir testando. Tanto a base aqui de baixo, o tensor da base de cima. Vão vendo a questão do tamanho do ponto. Outra coisa que vocês podem fazer também, se tá muito tensionado a parte da linha, vocês podem vir nesse parafusinho aqui da máquina, esse aqui, da bobina, e soltar ele um pouquinho. Ó, porque daí ele afrouxa essa região aqui, ó. Tá? Vou testar novamente. Por isso que vocês têm sempre que testar um tantinho do tecido que vai ser da peça de vocês. Ó, ficou bem melhor o ponto da base de baixo. O ponto de cima eu gostei do tamanho e da parte de baixo também, ó. Tá bem bonito ali, ó, tá segurando bem o lastex. Depois que vocês fizerem toda essa regulagem da máquina, verificar o ponto, tudo direitinho, a gente vai começar a costurar, mas eu vou mostrar pra vocês por onde que a gente vai começar. A gente vai começar pela manga, tá? Vocês vão ver que eu vou ensinar o processo da manga e vai ser assim até a gente terminar a costura com a linha de lastex. Nessa região aqui da manga que ela sobe um pouquinho o lastex, a gente vai fazer o nosso lastex
até esse pique ou uma carreirinha a mais, aí a gente vai ver. A gente vai costurar o lastex pelo lado direito, que na verdade a gente vai colocar o nosso tecido pro lado direito para cima, e aí a gente vai costurando, 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 dando retrocesso no início e no final da costura. Sempre esticando bem o tecido pro lastex. Vocês vão ver agora a maneira como eu vou mostrar para vocês, tá? E aí a gente vai costurar até esse pique, tá? Pode ser que a gente passe uma carreirinha, mas a gente vai vendo. A gente vai costurar de tamanho de carreira para carreira, meio centímetro, então meia sapatinha. Aqui de primeira dá pra gente deixar, depois dessa costura, mais ou menos 1 centímetro, tá? Que fica mais bonitinho. Mas eu vou mostrar de perto na máquina pra vocês. Então vamos lá começar. Com o lado direito pra cima, vou deixar em média a distância dessa dobrinha que a gente fez, mais ou menos 1 centímetro. Vou ligar minha máquina. Vou dar o meu retrocesso e vou continuando minha costura. Nessa primeira carreira, vocês não precisam se preocupar em esticar o tecido, tá? Mas na próxima, vocês já vão ter que cuidar isso. Retrocesso. Vou deixar um tantinho de linha a mais aqui. Fiz a primeira, ó. Agora eu vou para a próxima, vou puxar um pouco aqui, vou para a próxima e como eu já tinha falado para vocês, eu vou deixar um tanto, vou deixar meia sapatinha, então eu vou vir aqui, vou esticar meu tecido, vou começar já com meia sapata e já vou esticando. Fiz isso, ó, gente. E eu vou continuando essa minha costura, sempre esticando, trabalhando esse tecido, tá? Sempre indo assim. Eu gosto de deixar uns fiapinhos soltos aqui, para se caso eu puxar o tecido, fique aquele tantinho ali como uma reserva, tá? Ó. Ó, gente, vou continuar aqui a costura, já volto para mostrar para vocês o resultado da manga, vou fazer as duas mangas já, depois eu venho mostrar para vocês o corpinho que é exatamente nessa mesma ideia. Pronto, gente, com passo de mágica eu consegui, a gente já fez aqui a parte do punho da nossa blusinha, tá, da nossa manga. Fiz os dois, vocês viram que eu deixei isso aqui, eu gosto de deixar depois quando eu for unir a manga que eu tiro, eu prefiro deixar. Deu em média 11 carreirinhas aqui, 11 carreirinhas de lastex, tá? Que deu exatamente nesse ponto no pique, então ficou bem certinho. Se vocês quiserem subir um pouco mais, vocês podem, fica a critério de vocês. Vou deixar de lado, por enquanto, as minhas mangas e vou para a minha parte superior, a parte do meu corpinho, né? Vou fazer exatamente a mesma coisa. Partindo dessa costura que a gente fez, vou baixar 1 centímetro e vou começar o meu lastex, dando retrocesso no início e no final, até terminar, chegar aqui no finalzinho, tá? Isso eu vou fazer nos dois. Ah, uma coisa que eu ia falar pra vocês, gente. Pode acontecer da bobina, a linha da bobina acabar, tá? Bem no meio. Para vocês não precisarem descosturar tudo e ainda terem um desperdício de aviamento, vocês podem fazer um retrocessinho aqui, como eu fiz, ó, e emendar, não tem problema. Pelo lado direito nem se dá para perceber, mais pelo lado avesso mesmo, para vocês não terem um desperdício de aviamento, tá, gente? Vou fazer a mesma coisa agora na minha blusinha aqui, vou ir costurando, vou mostrando um pouquinho para vocês o início e depois eu vou ir fazendo direto para a gente depois concluir, começar a unir a blusinha, frente e costas, a manga, para a gente começar a finalizar a nossa blusinha. Então, gente, agora a gente vai começar a costurar a parte do corpinho da nossa blusa, que nem a manga que eu mostrei para vocês. Vou dar um distanciamento de, em média, depois dessa costura de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetro, fica a critério de vocês. Vou dar meu retrocesso normalmente e vou fazendo a minha costurinha.
Agora, como é a minha primeira carreirinha, eu não preciso me preocupar tanto com estar puxando o tecido. Agora, gente, eu vou fazendo aqui e eu já venho com o resultado para vocês num passe de mágica. Bom, gente, agora eu já apareci aqui com tudo já com lastex, as duas partes da blusa. A nossa manga que eu fiz com vocês já tinha feito as duas. Por enquanto, gente, eu vou deixar a minha manguinha de fora, tá? Vou me concentrar em fechar as laterais do meu corpinho, tá? Como eu tinha falado, ali eu precisei fazer alguns retrocessinhos, tá? Pra emendar, pra não ter um descarte de aviamento, tá? Esse aqui até que não deu tanto, esse aqui deu um pouquinho mais, mas é só pelo lado avesso, tá? Então não tem problema. O que a gente vai fazer? Eu tinha comentado com vocês que eu vou fazer a costurinha francesa para quem não tem overlock em casa poder fazer o fechamento dessa blusinha, tá? Então, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino somente a parte bem passo a passo da costura francesa, mas basicamente diferente do que a gente faz, que é direito com direito, a gente vai botar avesso com avesso, tá? Vocês podem cortar essas linhas aqui primeiro. Eu gosto de deixar essas barbinhas, porque como eu vou trabalhando o tecido, pra não acabar saindo todo o lastex, tá? Outra coisa pra ver se o lastex tá bem direitinho é a questão, ó, eu tenho que esticar e não pode arrebentar o lastex, tá, gente? Ele tem que se manter firme. Tá? Agora, como eu estava falando da costura francesa, a gente vai botar avesso com avesso. Ah, outra coisa, as minhas carreiras, eu tinha comentado que na manga tinha dado umas 11 carreirinhas de lastex, que eu tava comentando. Na manga tinha dado em média umas 11 carreiras de lastex, tá, gente? No meu corpinho vai depender muito do comprimento da blusinha que vocês botaram. A minha de 30 centímetros deu em média 36 carreiras, tá? Fazendo meia sapata, tá? Então, para vocês terem uma ideia mais ou menos de quanto que vai ficar, tá? Aqui eu só tô encontrando com o meu direito para cima, vou vir do outro lado também. Tem que dar uma desdobrada, por causa que o tecido, devido ao lastex, ele dá uma enrolada nas pontas, não tem problema, a gente dá uma esticadinha. Alfinetei. Agora algo bem simples, vou passar uma costurinha nos dois lados de 1 centímetro, tá? E depois eu vou vir refilando, cortando pra gente embutir depois pra dentro. Mas primeiro eu vou ir na máquina, vou fechar os dois lados em 1 centímetro, dando retrocesso no início e no final. Não esqueçam de voltar a máquina da maneira normal, tirem a linha de lastex, voltem para o ponto 2.5, deixe tudo normal com o ponto normal de costura reta, tá? Que agora a gente não vai mais utilizar o lastex. Ok, gente, já fiz a minha costurinha aqui, fiz mais ou menos 1 centímetro. Agora eu vou refilar, tá? Mas eu tenho que cuidar para não cortar o ponto junto, tá, gente? Então tem que ter todo esse cuidado na hora do corte. Tem que deixar em média metade, meio centímetro até menos, tá? Eu vou vendo aqui para ver como é que tá a situação. Que como é bem da cor da linha, a gente fica meio confuso. Se vocês não quiserem fazer a costura francesa, vocês podem passar só na reta, depois fazer uma over ou uma zigue-zague. Fica a critério de vocês aí. Pronto, fiz. Agora eu vou virar para o meu avesso. Ficou uns fiozinhos aqui do lastex. Já vou aproveitar, já vou tirar. Ok, virei para o avesso. Vou vir aqui na minha lateral. Vou dobrar assim, vou passar só um alfinetezinho aqui só para firmar mesmo. E vou passar aqui uma costura agora para embutir essa primeira que a gente fez, de média meio centímetro, 0,8, quase 1 centímetro, tá? Só porque para esconder bem o que ficou do outro lado, tá, gente? Porque geralmente costura francesa a gente utiliza meio
costura meio, refila e depois costura mais meio, utilizando exatamente aquela margem de costura de 1 centímetro que a gente deixa. Mas aqui eu vou fazer um pouquinho mais, devido para esconder bem o acabamento das laterais, tá? Vou fazer aqui na máquina rapidinho e a parte do corpinho da nossa blusa tá pronta. Daí a gente só vai finalizar a nossa manguinha também. Ok, gente, finalizei aqui o corpinho, ó, ficou toda embutidinha a região da parte de dentro, a parte de fora ficou toda limpinha, tudo certo. Agora a gente vai deixar de ladinho esse corpinho e a mesma coisa que a gente fez na nossa blusinha, a gente vai fazer na nossa manguinha. Colocar o avesso para dentro, deixar o direito, que é onde tá o lastex, para fora. Pra gente fechar nossa manga, a gente vai fechar aqui, que só tem uma nas duas, tá? Vou só alfinetar aqui com vocês, vou fazer e vou mostrar pra vocês também, vou mostrar o resultado depois, que eu só vou alfinetar pra vocês verem exatamente. Outra dica que eu vou dar, se vocês verem que o pulso tá um pouquinho maior, ai não, Mi, ficou muito largo, ficou bailando, que o meu pode ser que tenha ficado, aqui eu vou cortar também um pouquinho, vocês podem ir, na hora da costura, dessa costura que eu vou fazer agora, vocês podem entrar um pouquinho mais, tipo uns 2 centímetros, pra ficar um pouquinho mais justinho no pulso, tá? Mas isso fica a critério de vocês na hora da costura. Que eu vou encaixar bem o meu pulso aqui, bem certinho. Agora eu vou fazer uma costurinha aqui de, em média, 1 centímetro a 2. Como eu falei aqui do pulso, vocês podem entrar um pouquinho aqui, por exemplo, começar com 2 centímetros e ir vindo pra cá, ó, 1 centímetro. Daí vocês vão indo até aqui em cima 1 centímetro. Eu vou entrar aqui, vou começar pelo pulso, 2 centímetros e depois eu vou afunilando, tá? Pro meu pulso ficar um pouquinho a coisa mais justinha. Vou fazer nos dois, tá? Já vou refilar e depois já vou vir com ela pronta com a costura francesa já. Vou fazer a costura francesa nas duas, vou refilar tudo bem direitinho e já vou aparecer com elas, as duas mangas já prontas pra gente colocar aqui nessa cabeça de manga, não é bem uma cabeça de manga porque ela é meio ciganinha, um elástico pra gente conseguir vestir ela, tá? E eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Ok, gente, já terminei aqui a parte interna da minha manguinha, nas duas mangas, eu vou mostrar só uma pra vocês, fiz aqui a mesma costurinha que eu fiz nas laterais da blusinha. Aqui eu fui afunilando um pouquinho, como eu tinha dito pra vocês, pra ficar um pouquinho mais justo no meu punho, ó. E eu não queria algo muito justo, porque se eu quiser arremangar, ó, fica bem bom. Outra coisa que eu já fiz, que agora, como a gente vai colocar um elástico aqui, eu tenho um vídeo somente de elástico aqui no canal que eu falo sobre isso. Então, o que eu já fiz nessa cabeça de manga? Eu só virei uma vez na máquina, ó. E passei uma costurinha só na dobrinha, uma costurinha de em média meio centímetro, tá? Pra gente poder fazer o acabamento. Se vocês não quiserem fazer essa costurinha, pode fazer um pontinho de zigue-zague, pode fazer uma over ou até mesmo vincar com ferro. Eu não quis vincar no ferro por causa que o crepe ele não vinca com tanta facilidade que nem um tecido de algodão. Então eu preferi fazer a costura, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora a colocação do elástico em uma das mangas e a outra eu vou fazer pra gente fazer a colocação da manga na blusinha, que também é bem tranquilo. Aqui eu vim com o meu elástico, já prendi ele, já fiz um belo de um retrocesso aqui pra ele ficar bem firmezinho. O elástico, gente, vai de pessoa para pessoa, tá? Vai de tamanho para tamanho. O meu deu em média 30 centímetros. O segredo para vocês acharem é vocês colocarem ao redor do braço de vocês o elástico e ver se ele vai ficar confortável, se não vai ficar machucando, nada disso, tá? Então, eu tenho uma aula também sobre um cropped muito fácil de fazer, que eu trabalhei com bastante elástico e eu mostrei exatamente como medir no corpo. Nada melhor do que tirar no corpo mesmo o tamanho de elástico de vocês, tá? O que eu vou fazer agora? Com uma canetinha, pode ser uma caneta normal, não vai aparecer, eu vou dividir esse elástico em 4. Vou dividir o elástico em 4, que eu já mostrei aqui essa técnica para vocês, para o elástico ficar bem distribuído. Quem tiver alguma dúvida pode ir lá no vídeo assistir, que ele é bem facilzinho de fazer. Ó, tô dividido em 4, ó, tudo certinho. Vou fazer a mesma coisa na minha manguinha. Só que eu tô sempre me guiando por essa costura ou essa costura aqui do elástico pra mim achar minhas outras medidas, tá, gente? Não é uma medida que eu tô tirando da cabeça, tá? É bem certeiro.
Marquei, agora eu vou vir com o meu elástico alfinetar nos pontos, nas marcações do elástico e as marcações da manga. Ok, fiz isso. Agora de ponto a ponto eu vou costurando, esticando esse meu elástico, ó. Sempre esticando. Vou fazer uma costurinha mais ou menos pela metade ou mais ou menos meio centímetro. Esse meu elástico, gente, eu já tava até esquecendo de falar pra vocês. Ele tem 1,5 centímetros, tá? Então, eu vou fazer uma costurinha de mais ou menos meio centímetro em toda a volta, sempre esticando de um ponto a outro. Vou fazer essa costurinha e eu já venho mostrar pra vocês a próxima etapa pra gente concluir a nossa manga. Ok, gente, coloquei aqui o elástico, sempre esticando, aqui tem uns fiozinhos do tecido, mas depois nem vai aparecer. Agora a gente vai rebater esse elástico da medida da largura do elástico e vou vindo esticando, fazendo da mesma maneira e vou passar uma costurinha bem na beiradinha dessa dobra, tá? Sempre trabalhando, esticando o elástico para o acabamento ficar bem certinho, bem bonito, não ficar meio que sobreposto, tá? Vou fazer isso e a gente já vem para concluir a nossa blusinha. Ok, gente, fiz aqui, rebati já o meu elástico, tá? Ó, fica assim do lado interno e assim do lado de fora. Depois ali eu só vou vir com um paninho com água mesmo que sai esses giros de roupa. E eu já fiz a minha outra manga também. Agora a gente vai começar a fazer a fixação. Eu vou fixar uma com vocês e a outra exatamente do mesmo jeito. Eu vou vir aqui, vou escolher se eu quero essa parte de cima ou essa. Eu vou escolher essa aqui como a minha parte de cima, tá? Aqui tá a minha lateral, ó. E aqui tá a lateral da minha manga. Vou vir juntar a lateral da minha blusinha com a lateral da minha manga. Bem aqui em cima. Vou alfinetar certinho. Aí agora, a partir do centro, ou tanto faz, vocês podem começar aqui, partindo do centro, uns 2 centímetros pra cá e uns 2 centímetros pra cá, totalizando 4 centímetros no total, pra gente fazer a união dessa manga com essa blusinha. Então, vocês podem vir bem aqui no meio da costura, tá? E fazer 4 centímetros, 2 pra cá e 2 pra cá, partindo desse centro, tá, gente? E aí ela vai estar bem fixada, ela não vai ter perigo de escapar, nem nada. Vou aqui juntar na máquina mesmo, é bem tranquilo. Já vou juntar o outro lado e aí eu mostro o resultado final no corpo pra vocês. Então, gente, esse foi o resultado da nossa blusinha de lastex com manga bufante. Eu, sinceramente, eu amei o resultado, amei o caimento. Por isso que eu sempre aconselho vocês a comprarem um tecido. Eu aconselhei vocês a comprar um tecido mais fluido para ter esse caimento bem da manga bufante, tá? Eu deixei o meu punho mais larguinho para quando eu quiser arremangar, eu conseguir arremangar tranquilamente, não fica nada apertado. O efeito da lastex também ficou muito bonito o resultado. Nas costas também. Então é uma blusinha que vocês podem usar independente os lados, que não tem nem frente nem costa. Então eu adorei o resultado, espero que vocês façam e me marquem lá no Instagram para mim ver o resultado de vocês. E se você quer aprender a costurar desde o zero, a parte da modelagem também, modelar diversos outros modelos, eu desenvolvi um treinamento, Fórmula Aprendiz da Costura, onde eu sou a professora, que vai do básico ao avançado. Então, para quem já é iniciante ou já está no ramo da costura e quer se aperfeiçoar ainda mais, ele é perfeito para você. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para ver, basta clicar aqui no linkzinho da descrição para saber um pouco mais sobre. Então, gente, até a próxima!